Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que acompanha as mídias sociais da Paróquia Franciscana de São Sebastião, Diocese de Anápolis, Goiás, paz e bem. Este momento de reflexão busca levar até você a meditação sobre a liturgia da palavra celebrada por nós cristãos católicos aos domingos. E neste domingo, 22 de novembro de 2020, iniciamos a última semana do tempo comum com a solenidade de Cristo Rei, Jesus Cristo, Rei do Universo. Queremos levar até você elementos de meditação da Palavra de Deus, uma palavra de fé para que você possa celebrar melhor esta solenidade. Celebrar Jesus Cristo como Rei do Universo é considerar Jesus como Rei e enfatizar o reino de Deus que Ele anunciou. Nesta liturgia da palavra, nós teremos na primeira leitura a proclamação da profecia de Ezequiel. Este profeta que viveu no tempo da grande dispersão do povo de Deus, no período do Império Babilônico, o profeta nos traz a imagem de Deus como pastor. Rezaremos o Salmo 22, muito conhecido por nós, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A segunda leitura, São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, abordará o tema do fim último do fiel cristão, ou seja, qual é a realização última do fiel cristão e como será essa realização. E o Evangelho de São Mateus nos traz a imagem, entre aspas, do juízo final. Na parábola, veremos que o Rei Jesus interpela os seus discípulos a respeito do amor que eles partilharam com os próximos, com os seus mais próximos, sobretudo aqueles que são mais pobres, marginalizados, indefesos, enfim, os últimos dos últimos. E para nós, então, fica aquela grande questão: se Jesus, que é Rei, nos interpela a respeito do amor que tivemos para com o próximo, isso significa que o egoísmo, a indiferença não tem lugar no reino de Deus. Vejamos mais de perto a imagem que o profeta Ezequiel nos traz de Deus como pastor. O profeta Ezequiel busca levar esperança aos exilados no Império Babilônico. E assim ele resgata a ideia de Deus como Salvador e Libertador. Mais do que uma ideia, inclusive, é uma experiência de Deus como Salvador e Libertador. Para isso o profeta anuncia um tempo novo, um tempo não mais conduzido pelas forças do império opressor que explorava o povo de Deus, mas é o anúncio de um tempo conduzido por Deus, apacentado por Deus. Por isso Deus é pastor. O título de pastor era geralmente, na antiguidade, atribuído aos deuses pagãos e também aos reis. E aqui Ezequiel vai atribuir ao Deus Javé o título de pastor, porque Deus é aquele que dirige o seu rebanho, é aquele companheiro do seu povo, assim como o pastor é companheiro de suas ovelhas. Deus é aquele que defende o seu povo, assim como o pastor defende as suas ovelhas e as conduz para pastagens novas. Portanto, fica para nós, a partir da leitura de Ezequiel,
o convite a nos entregarmos confiantemente nas mãos de Deus, que é pastor. Confiar totalmente nele, fazer a experiência de seu amor, de sua bondade. Esse mesmo Deus que é pastor se revela na pessoa de Jesus Cristo, que anuncia o reino de Deus. E é justamente a reflexão sobre o reino de Deus e a ressurreição de Cristo que ouviremos na proclamação da segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo parte da ressurreição de Cristo, dizendo que aqueles que se identificarem com Cristo também ressuscitarão com Ele. São Paulo vai nos dizer que Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primícias no Antigo Testamento eram os primeiros frutos daquela plantação, daquele cultivo que o povo de Deus ofertava. Não significa apenas ofertar os primeiros frutos, mas representa a totalidade daquela colheita, para que aquela colheita chegasse até o seu fim, para que não se perdesse aquela colheita, aquela plantação para as pestes, para os intempéries ocasionais. Portanto, as primícias significa o todo. E assim, Cristo, sendo as primícias daqueles que morreram, como diz São Paulo, significa que a partir da ressurreição de Cristo, também nós ressuscitaremos. Cristo, então, ele é, na teologia de São Paulo, o princípio de uma nova humanidade. É preciso, então, nos dirá São Paulo, que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Através da ressurreição de Cristo, também nós ressuscitaremos. Portanto, o fim último de nossa caminhada termina na consumação do reino de Deus, quando então todos nós receberemos aquela vida total de Deus, aquela vida longe da morte, porque a morte fora destruída pelo próprio Cristo. A destruição da morte, através da ressurreição de Jesus Cristo, nos mostra que o reino de Deus é justiça, porque a sua ressurreição é vitória sobre a morte, e aqueles que são injustiçados pelo poder do pecado, pelo poder do mal, serão justificados em Deus. O Evangelho proclamado é tirado de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. E a sua mensagem é de que o reino de Deus é justiça. Veremos nessa solenidade de Cristo Rei que o reinado de Cristo é muito diferente da forma como nós concebemos a figura de um rei, a figura de um monarca. Não se trata de atribuir a Deus aquelas características de um soberano político. Mais do que isso, nosso rei é o rei do universo. E a imagem do Evangelho proclamado é a do juízo final. Trata-se, no Evangelho de São Mateus, da conclusão das 3 parábolas anteriores que meditamos nos domingos anteriores, do servo fiel e do servo infiel, das jovens providentes e das jovens improvidentes, e, por fim, a parábola dos talentos. Todas elas falando da atitude de vigilância que o cristão deve ter durante a sua vida na espera da segunda vinda de Cristo. No Evangelho de hoje, nós veremos o desfecho dessa história.
é o final daqueles que se mantiveram vigilantes ou não para a vinda do Senhor. E veremos que o critério é justamente o critério do amor. É a atitude de amor e não a de indiferença que determinará a participação ou não do reino de Deus. Não se trata, obviamente, de uma descrição fotográfica do que vai acontecer nos finais dos tempos. Não é intuito, não é intenção de Mateus levar até nós uma imagem precisa como se ele fosse um repórter fotográfico. Mateus, ele é um catequista de sua comunidade, ou seja, é aquele que faz ecoar o anúncio, a palavra de Jesus para animar e sustentar a sua comunidade. Seu objetivo é mostrar que Deus não aprova uma vida conduzida pela indiferença, pela falta de amor, sobretudo pelos mais pobres. Mateus transmite a mensagem de que o reino de Deus é uma semente que Jesus semeou, é uma obra que Jesus iniciou e da qual os seus discípulos são chamados a construir na história através do amor. O reino de Deus, portanto, está no meio de nós. É nossa missão torná-lo realidade neste mundo desde já. Querido irmão, querida irmã, notemos que em toda celebração eucarística, o sacerdote nos diz: o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. Prestemos bastante atenção nessas palavras do Evangelho, prestemos atenção em nossa atitude ao ouvir a proclamação do Evangelho em nossas celebrações, porque ela tem muito a ver com a nossa concepção de Cristo, Rei do Universo. Nossa concepção, muitas vezes, de Rei é muito reduzida. Pensamos que Jesus é um Rei que está acima de todos, quando na realidade Jesus é um Rei que está no meio de nós, porque Jesus é o centro de nossa vida, Jesus é o centro de nós cristãos. Por isso a imagem do pastor, ouvida na primeira leitura, mostra para nós essa proximidade de Deus. O Senhor está no meio de nós e se identifica sobretudo com os mais pobres. Vimos que no Evangelho, Jesus, na sua pregação aos discípulos, vai nos dizer, sem meias palavras, que a sua identificação é com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede, com aquele que é estrangeiro, com aquele que está nu, com aquele que está doente, com aquele que está na prisão. E a atitude daquele que fará parte do reino é aquele que teve amor para com essas pessoas. Nós vivemos num país assolado pela injustiça, assolado pela corrupção, assolado pela exploração do mais pobre. Que esta palavra do Evangelho possa dar continuidade ao nosso processo de conversão, possa nos animar a nossa caminhada para fazermos valer já em nossa vida, em nossa história, em nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos estudos, fazer valer o reino de Deus, essa semente da palavra que germina no meio de nós, que nos acompanha. Tornar realidade o reino de Deus no mundo. Que você, querido irmão, querida irmã, possa celebrar bem essa solenidade de Cristo Rei. Que você tenha uma ótima celebração nessa solenidade de Cristo Rei. Convidamos você a seguir as redes sociais da Paróquia São Sebastião, no Instagram, no Facebook, no YouTube, acompanhando as celebrações ao vivo. E, se você contamos com a sua
participação com a sua interatividade, mandando mensagens para nós através do WhatsApp, do Instagram, fazendo sua crítica, fazendo sua sugestão, ou melhor ainda, fazendo a sua meditação conosco sobre a palavra de Deus neste momento de palavra e fé.